Rapaz, Abemos Diniz, como novo velho comandante. O Eric Fernandes me pergunta, você gostou? Eric, eu conheço o Fernando Diniz há alguns anos. Já são 23 anos. Primeira vez que eu tive contato com o Diniz foi em 2002, quando eu cobria Fluminense. E ele jogava no Fluminense, no time que foi, inclusive, a semifinal do Campeonato Brasileiro, comandado pelo Oswaldo de Oliveira. Um cara muito à frente do nível de jogador de futebol e tudo. Enfim, e ele foi um cara com quem tive uma boa relação, e o tempo levou cada um para um lugar e tal, mas efetivamente, ele começou a construir a sua história, passando por vários clubes com bons trabalhos, outros nem tanto. Mas um detalhe, Eric e amigos, que o Eric me perguntou, gostou? Eu trago com quem conversei e hoje o Felipe Melo, durante o Redação Sport TV, ratifica o que eu vou falar para vocês. Dentro do vestiário, o Fernando Diniz é um cara muito humano, enérgico, cobra e o seguinte... Não entendi, Gilcimar. Levou ele pro dinheiro e você pro YouTube? Não entendi. Escreve um pouquinho melhor. Então, assim, saudações vascaínas, Felipe Ramos, seja muito bem-vindo. E ele fez grandes trabalhos fora de campo também, recuperando jogadores. Quando ele passou pelo Vasco, o Arlon Baldez, distribuindo 5 assinaturas aqui do nosso canal. Muito obrigado pelo carinho, Arlon. Quando ele passou pelo Vasco, foi rápido, na Série B em 2021, foram apenas 12 jogos, ele disse... Perdão, então acho que foi isso. O que eu falei? Que o tempo nos separou. Ele com dinheiro e eu fui pro YouTube. Tá bom, mas enfim, entendi porra nenhuma. Mas vamos lá. O Fernando Diniz, o Castan falou isso, falou, cara... Ele conseguiu fazer com que eu descobrisse valências que eu não entendia que tinha. Saí para o jogo, melhorei, tive mais confiança, fiquei nervoso quando ele veio. Falei, caramba, e agora? Como é que faz? Diniz vai recuperar o Capasso? Emerson Araújo, eu vou te responder, mas só para finalizar. Um dos grandes motivos... que leva o Vasco a buscar o Diniz, tem 2 grandes motivos. O primeiro é a forma como joga, a forma como pratica o futebol, que é uma leitura que gosta o presidente do Vasco, Pedrinho, e a outra é exatamente o trabalho extracampo dentro do vestiário, tá? Ele vai recuperar o Capasso? Emerson, acho pouquíssimo provável que isso aconteça, porque o Capasso não tem ambiente mais no Vasco. Você... reparou que nenhum atleta fez uma postagem em homenagem ao Capasso, saiu em defesa do Capasso? Cara, se ele não tem ambiente dentro do clube, o Felipe errou ao externar aquela opinião, mas... o Diniz foi ganhar milhões como treinador e eu no YouTube fui trabalhar, para ganhar dinheiro também. Tá bom, Gilcimar, então é isso. Só que até lá muitas coisas aconteceram, mas tá valendo. Ele vai ter carta branca? Vai, Eric. Ele não é treinador de cabresto. Aquele cara que, cara, o Capasso, o grupo não gosta. Ele vai fazer o grupo gostar do Capasso? Não vai perder tempo, porque o Vasco tem pouco tempo. Ele sendo anunciado hoje, amanhã, ele não dirige contra o Vitória. Já assume contra o Lanús. Porém, ele vem já fazendo... uma análise do elenco do Vasco, viu o jogo de ontem, fez várias anotações. Ririza e Camila, sou torcedora do Fluminense. Muito obrigado, você é membro do canal. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas, né? A forma como o Diniz recuperou o John Kennedy foi surreal. Foi o melhor jogador do Flu no mata-mata da Libertadores. Verdade. E mais, ele estava emprestado a um clube de São Paulo, me fugiu aqui o nome, Ferroviária, pode ser?
acho que foi Ferroviária, e ele voltou protagonista. Então, assim, ele tem esse lado importante, entendeu? Então, assim, pô, tomara que ele recupere o Lloyd. Não é só o Lloyd, tomara que ele recupere o Coutinho. O futebol que a gente espera do Felipe Coutinho. Tomara que ele recupere. Ó, mais um tricolor aqui apostando que o Vasco volta a jogar bem. Recuperou o Ganso, bem lembrado, Samico. Isso, estava na Ferroviária. Obrigado, JP. Então, assim, tem jogador para recuperar? Tem. Paulinho, Lloyd, Coutinho, dá moral e continuidade pro Garré. Olha, rapaz, na hora. Pensamento, hein? Então, assim, eu acho que o Vasco, e o Felipe Melo hoje falou isso também, o elenco do Vasco não é ruim. Continuo com a mesma sensação. Não é ruim. Mas tá desacreditado, tá sem motivação. E agora? Como é que faz? Ele, fora das quatro linhas, vai ser o cara responsável por dar uma sacudida no atual elenco. Mas o Diniz sobrevive, o Diniz não sobrevive, diz o Alex Monte, até a 19ª rodada. Cara, eu não vou fazer nenhuma projeção a quando o Fernando Diniz cai, que isso é a maior burrice. Tomara que ele recupere o esforço também, bem lembrado, Gilcimar. Felipe Melo foi campeão com ele. Falta um xerifão. Concordo, Jonathan. Eu estava na expectativa que esse xerifão fosse o Maurício Lemos. Mas ele vive machucado. Então, assim, não me parece ser esse cara. Se o Vasco buscasse um Balbuena da vida, não sei se o próprio, ou pelo menos um outro, nesse sentido, seria sensacional. Perdão. Hora do espirro, não tem que aparecer o espirro na tela. Então é o seguinte, o Vasco tem potencial para crescer. Tem jogadores que estão abaixo do que podem render. Daniel Félix, por enquanto, continua, gente. Tá rolando aí um texto aí que, segundo eu soube, é fake. Continua, tá? O André foi para a seleção, o Martinelli melhorou, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Ele tem condição de potencializar. E vou dizer mais. Eu acompanhei o trabalho dele no Fluminense. E Germancano cresceu muito no trabalho com o Fernando Diniz. Tanto que ele, em 2023, teve a melhor temporada dele. Então vamos ver. Pô, Francisco Carvalho, tá chato pra cacete, cara. Tchau. Pessoas que estão com pensamento ruim, vão embora. Tô fora, não quero aqui não. Ele transforma jogador mediano, nítido 5 em 7. Por legal, então. Se ele consegue pegar um jogador nota 5, que é um jogador nota 5 no Vasco, é o Hugo Moura? Ok. Ele consegue potencializar para 7? Pô, vai ser um achado. Ah, mas os últimos trabalhos do Diniz foram horríveis. Você vai excluir o Fluminense, então, para olhar Cruzeiro e Seleção. Ok. No Cruzeiro ele foi final. Foi finalista da Sul-Americana. Ah, mas jogou mal. Mas foi finalista da Sul-Americana. Ponto. Ele era o melhor nome do mercado. Éric Fernandes destaca esse ponto. E é verdade. O mercado, quais eram as opções? Se a gente olhar as opções, já fala assim, cara, ele era com as ideias mais legais de futebol de quem estava no mercado. Agora, o ponto um, que ele tem que chegar e apresentar. Pô, o Milito também chegou em 2 finais. Ele fez um péssimo trabalho por isso? Você pode dizer que o trabalho dele não teve o desempenho ou não teve o aproveitamento que o torcedor esperava. Mas chegou em 2 finais, em 2 chances de título.
Então assim, cara, o treinador que chega à seleção brasileira, desculpa. Se o treinador chega à seleção brasileira, ele tem nível. Ele tem nível. Ah, mas já chegou o fulano. Meu amigo. E esse foi um ponto também, Samicão. 2 batalhas de frente. Ah, Azevedo. Jorge Jesus, Luiz Castro, muito melhor que o Diniz. Ok, Valdir Rodoviário? O Vasco tem condição de pagar o salário desses caras? Luiz Castro pediu 3 milhões de reais para voltar a trabalhar e a partir de julho. Porque ele tem contrato e vai receber até junho. Então assim, torcedor, muita calma. Não acho Taleco Plays. Não acho mesmo. Não acho o time do Vasco horroroso. Não é 8º melhor elenco do país, não é. Mas é um time que, na minha avaliação, pode fazer, sim, um campeonato muito ok, com esse elenco, e ficar numa 10ª posição, oscilando de 8º a 10º, 11º, ficar ali sem problemas. Não estou dizendo que o João Vitor é o melhor zagueiro do país, que o Hugo Moura é o melhor volante, que o Cocão é o 2º melhor volante. Não estou dizendo isso, que o Coutinho é melhor meia. Mas esses caras podem performar. Não pode mesmo. Edmundo é ídolo. Sempre será, Cláudio. Fábio, qual seria o primeiro ponto no time que o Diniz vai fazer? Mexer com o mental dos jogadores, passar confiança para eles e começar a mudar peças. Começar a mudar peças. Não vejo nessa sequência o Vasco, vamos lá, jogos que o Vasco tem pela frente. Vitória sábado, depois Lanús, lá na Argentina, Fortaleza em casa, Operário em casa, Fluminense, Maracanã, que é casa, Melgar, Bragantino em casa, depois pega o São Paulo dia 12 e aí para o Campeonato Brasileiro. E aí? Nessa parada, tenho certeza que nessa parada, sim, ele vai colocar algumas ideias em jogo. Aí eu entendo que sim, que ele vai conseguir fazer algumas modificações das diversas que vi ele fazer, em especial no Fluminense, onde foi para mim o melhor trabalho dele, né? Eric falou assim, só jogos difíceis. Mas tem jogo fácil pro Vasco, cara? Não tem. Não tem mesmo. Contrato muito longo, não achou? Renan, um treinador do tamanho do Diniz jamais aceitaria um trabalho até dezembro desse ano. Não. Foi por isso que eu entendi que o contrato tem que ser até o final de 2026. Óbvio que com multa rescisória. Simples assim. Entendeu? Simples assim. Não podemos ter Felipe e a planta decorativa do Marcelo Santana nessa janela do meio do ano, senão vamos cair. Roberto, ontem o Verrete falou que a culpa é dos jogadores, que não adianta culpar a diretoria e tal, Amigo, os jogadores têm sua participação, mas alguns foram escolhidos pela gestão. E a gestão também precisa ser cobrada por isso. Todo mundo no sacode ali, na hora de ser, vamos sacudir esse time. Todo mundo tem sua responsabilidade. O elenco, para mim, tem a maior responsabilidade, a diretoria nas contratações. Então, assim, eu entendo que todo mundo tem que assumir a sua bronca. Acredita que vai usar a base e encostar medalhão? Celso Dias Braga. Hoje, numa conversa que tive com uma outra pessoa do Vasco, falávamos sobre esse tema. E falei pra ele, falei, cara, se os caras não quiserem jogar, e essa foi uma percepção do técnico Fernando Diniz, afasta e bota a garotada. Perdão. Porque o torcedor vai apoiar. Porque ele vai ver assim, cara, o fulano e o Beltrano querem porra nenhuma. Agora eu vou apostar nos moleques.
Zucarello, GB, Paulinho, tantos outros da base, Elder, que podem ter oportunidades com o Diniz. Por que não? É a última cartada. Se der errado o Diniz, já era pro Vasco. Talvez na temporada sim, Deletra. Concordo com você. Mas a gente tem que pensar médio para longo prazo. Não é um trabalho imediatista. Contra o Lanús vai ser a melhor atuação do Vasco, vai arrebentar. Não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? E o moleque JP? Tá no Avaí. Tá no Avaí. Cara, hoje eu vi uma coisa que me decepcionou. Perdi a esperança, foi verdade. Que o Pedrinho tá por trás do roubo na SAF. Hã? Porra, Flávio. Eu nem li essa mensagem antes. Salve, torcedor do Vasco da Gama, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco passando vergonha mais uma vez na Copa Sul-Americana. Perdeu de 4-1 do Puerto Cabello, do Madureira da Venezuela. E agora é sem chances, né? Não tem nem mais clima pra essa classificação. E olha, esse time tem que se acertar, porque a coisa tá feia, tá sem técnico, Pedrinho muito cobrado nos bastidores, clima fervendo na política do Vasco. E a gente sabe que o tempo não espera, o Brasileirão tá aí e tem uma enorme chance aí do Vasco, com esse time, do jeito que tá jogando, cair pra segunda divisão. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você achou desse jogo aí. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!